Vamos falar um pouquinho agora sobre temperatura e calor. Aí tem uma pergunta, ó, calor ou temperatura? E aí, o que vocês acham? Porque o calor ele vai ter uma determinada função e temperatura terá outra função, outro conceito, né? Então vamos lá. O calor, nada mais nada menos, é as moléculas se estão mais próximas ou não entre elas, entre o corpo. Então quanto mais próximas essas moléculas estiverem umas das outras, quanto mais próximas estiverem uma das outras, o calor é maior. Quanto mais afastados estiverem uma das outras, o calor é menor. Isso vai ficar claro quando eu fazer uma diferença entre um iceberg e um copo de água quente. Vocês vão ver. Então, isso aqui é calor. Quantidade de moléculas existentes em um mesmo espaço. E a temperatura? A temperatura é a medição desse calor. É a medição dessas moléculas se estão em movimento ou não. Agora perceba o seguinte, se as moléculas elas estão uma mais próximas que a outra, você aumentou esse calor, dentro de uma mesma matéria, como essas moléculas estão próximas uma das outras, elas não têm um movimento rápido entre elas. Ou seja, a temperatura diminui. Agora, quando as moléculas elas estão separadas umas das outras, elas têm mais espaço para se movimentar. E aí a temperatura aqui será maior. É por isso que existe eles fazem uma analogia, né, entre um copo de água quente com um iceberg. O iceberg tem muito mais calor, porque está muito frio, e as moléculas estão uma mais próximas que as outras. Então, o calor é muito maior entre elas em relação ao copo de água quente. Porque o copo de água quente, o que está acontecendo? Temperatura alta. As moléculas estão super agitadas, elas querem uma a outra se afastarem, né, entre elas. Então você diminui o calor, porém a temperatura é muito maior. Então você já consegue ver a diferença entre o que é calor e o que é temperatura. É a mesma coisa no nosso corpo, né? Se tiver num dia muito quente e você está com blusa, qual que é a tendência? É as moléculas estarem agitadas, elas querem se afastar uma das outras. E aí você tira a blusa para aliviar essa temperatura. É claro que no nosso dia a dia, né, no modo comum, a gente sempre se confunde. Nossa, eu estou com calor. Mas o calor não está relacionado ao aumento dessa temperatura. O calor, ó, são as moléculas uma mais próximas que a outra. Okay? Quantidade de matérias existentes. Agora, se você falar que a minha temperatura está elevada, aí sim você está falando certo, está agitado, está em grande movimento. Beleza? A partir daí, esse cálculo da temperatura, né, sabendo que há uma movimentação entre essas moléculas, surge a medição delas. E nós temos o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Existe também uma outra que se chama Rankine ou Rankine, tá? Mas isso aqui não fica para nós pilotos. É só para você saber o quê? O Kelvin, ele tem uma relação com o Celsius e o Fahrenheit uma relação com o Rankine, tá bom? Então é só para título de curiosidade. Então vocês podem observar aí a diferença, né, entre o grau Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. Então Celsius pegou o ponto de fusão, que é 0 graus, e elevou a unidade para 100 graus, um ponto de ebulição. Já o Fahrenheit, através de gelo picado e com sal, entre outros produtos, ele definiu que ponto de fusão é 32 graus Celsius Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit, e o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. Agora, o Kelvin, nada mais, nada menos, é o estado da matéria, se realmente há um movimento ou não. Então o Kelvin estipulou o seguinte, para que haja zero movimento de temperatura, né, o zero movimento dessas moléculas, é necessário estar a menos 273 Kelvin. E a parte
maior, né, de agitação, 373 Kelvin. Fique muito esperto também com provas e nomenclaturas, tá? Porque não se fala graus Kelvin. Sempre é Kelvin. Pronto, acabou, tá? Vamos lá, recapitulando. 370 Kelvin, tá? Se você ouvir aí por aí, ou tiver num questionário 370 graus Kelvin, você pode descartar que está errada a pergunta, tá? E fiquem espertos aí com essas perguntinhas. E também na resposta. Fique esperto, às vezes está lá o número, tá dessa maneira assim, ó. Vamos supor, 300, aí tem uma bolinha K. E tem outra alternativa, 300K. Então fique esperto, porque isso aqui é para te pegar, é pegadinho isso aqui, ó. Não existe 300 graus Kelvin, é 300 Kelvin. Agora, quando nós falamos de Celsius ou Fahrenheit, aí você pode falar graus Fahrenheit ou graus Celsius.